Bem, se você está na aula 2, talvez você não assistiu à aula 1, volta lá na aula introdutória que você vai ter uma visão geral aí do que vai ser ministrado no curso. Bem, prosseguindo então, você tem que escrever o seu texto, né, o seu trabalho aí seja acadêmico, seja no seu escritório. Aí a minha pergunta é, qual norma você vai utilizar? A norma aí da sua empresa ou alguma norma da faculdade ou a própria BNT? Bem, a nível aqui Brasil, a principal norma, né, que tem sido tratada ou estabelecida aí para formatação dos documentos é a BNT. Então aqui eu fiz uma relação das principais normas, né, que nós utilizamos na formatação dos documentos da BNT. E eu vou destacar essas 4 primeiras normas, né, a 14724, 10520 e a 6023. Tá? E também um pouquinho ali da norma do IBGE, que eu não vou tratar especificamente aqui, porque ela fala sobre a questão das tabelas, né, tabelas e quadro, como que devemos formatar eles. Então, numa aula própria sobre o tema de tabelas, né, formatação de tabelas, eu trato também sobre IBGE. Então, a primeira norma é a 14724, né, para que ela serve? Então, ela serve, basicamente, ela molda toda a estrutura da página como deve ser feita. Então ela aí vai te apresentar, né, qual é o formato que deve ser desses trabalhos acadêmicos, A4, né, como que devem ser as margens, superior, inferior, espaçamento de linhas, como são os indicativos aqui de seção, né, o que você tem que deixar entre o título, você tem que deixar um espaço, o que você tem que fazer. E ela também apresenta, né, qual que é a estrutura de um trabalho acadêmico que deve ter, né? Então você tem os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Isso aqui não é, pelo menos por agora, não é algo que vai ser tratado com profundidade, mas simplesmente estou passando dessas normas para que você tenha conhecimento, né? Até porque quando você vai escrever, pode ter certeza que se for de acordo com a norma da BNT, você vai voltar nesses documentos, né? Principalmente nessa, para mim, pelo menos, quando estou escrevendo, essa 10520 e a de referências também, que é a próxima, também tem, né, bastante uso na escrita do trabalho. Então, o que serve a 10520, né? Ainda é uma norma de 2002, então ela apresenta como devem ser citados os documentos, né? Então você tem aí, se eu vou escrever colocando ele no texto, como que eu coloco? Você tem que escrever ele com letras maiúsculas e minúsculas, ou talvez somente com letras maiúsculas, né? Se você olhar aqui, né, a questão do autor texto aqui, e no final do parágrafo, como que você escreve. E aqui ela também fala sobre as citações diretas, citações indiretas, né? Que é um exemplo aqui que está na norma, né? Por exemplo, citações diretas com mais de 3 linhas, o que você tem que fazer? Você tem que recuar 4 centímetros e diminuir o texto, né? A outra norma, a 6023, ela apresenta como você tem que referenciar os documentos. Uma coisa é você citar ele no texto, outra coisa é como você referenciar, a tal da bibliografia ou referências bibliográficas, né? Lá no final do seu documento, como você deve escrever isso. Então, essa norma aqui, ela te mostra como você deve fazer, né? Então, quando é uma monografia no todo, então você tem a parte de elementos essenciais, elementos complementares. Eu não vou abordar isso aqui agora, porque quando for tratar de bibliografia, eu vou abordar com mais profundidade, né? Aqui também na 6023 ela fala, olha, quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos. Porém, você pode colocar a expressão et al. Então você cita o primeiro e et al. É isso que serve a norma. Então ela vai falar quando é livros, quando são artigos científicos, quando são a parte de leis. Tem vários itens dentro dessa norma aí que você pode estar assim, que deve ser consultado para você saber como vai colocar a sua bibliografia. Outra,
né? Então, assim, a gente viu aqui as principais normas da BNT, mas são somente as normas da BNT? Não. Por exemplo, aqui no mestrado aqui que eu estou fazendo, em eficiência energética e sustentabilidade, você tem uma diretriz para a elaboração do seu TCC. Então aqui eu copiei algumas partes do texto lá dessa diretriz. Então aqui ele vai mostrando, né? Aqui ele te mostra como que você deve proceder, então, com as margens, com espaçamentos entre linhas. E dentro desse próprio diretriz, ele também coloca as próprias normas da ABNT, né? Então, para a elaboração do documento, deverão ser utilizadas as seguintes normas. Aí, algumas vezes, você tem alguns problemas, né? Que essa diretriz fala uma coisa e a ABNT fala um pouquinho diferente, né? Então, você tem esses certos impasses aí quando você está tratando de qual que é a sua norma, né? Qual que é a padronização a ser realizada para fazer o seu documento. Quando vai fazer dependendo para onde você vai, por exemplo, essa revista Latin American Journal of Energy Research, então ela também tem a sua padronização própria, né? Então aqui ela está colocando que deve ser feito com o estilo de Harvard, né? E ela coloca o seu padrão que devem ser realizados textos para que você apresente para a submissão dessa revista. Então, para onde você for, né, primeiro ponto a ser definido é qual é a norma, qual é a padronização que está sendo utilizada para eu configurar o meu arquivo no Word. Então, é isso que a gente vai trabalhar aí na próxima aula. Vamos configurar uma página conforme determinada padrão, né? Conforme uma determinada norma. Isso já vai te ajudar ao princípio básico, né? Você construir a base da formatação do seu documento. Bem, se você gostou dessa informação, deixe aí seu like, compartilhe a informação com outros, porque eu sei que isso é um assunto relevante, principalmente para quem está escrevendo, vai escrever, né, ou está escrevendo qualquer trabalho com formatação aí, que você tem que fazer a formatação no Word. Então, deixa aí seu like e te vejo na próxima aula.